Fala, galerinha! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas aí dos anos finais, o pessoal aí do 6º ano. A vergonha, meu amigo, que eu passei aqui, né? Sabino já estava ali no chat falando, né? Mas tudo pela educação, né, professor Ricardo? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre os sólidos geométricos, tá? Venhamos falando aí em relação a algumas situações que envolvem, tá bom? Essa ideia dos elementos de um sólido geométrico, tá? Os elementos de um poliedro, os vértices, as faces e as arestas, tá? Falando aí dos polígonos também. Então hoje a gente vai fazer um apanhado geral aí em relação a essa ideia aí dos sólidos geométricos e também falar um pouco das suas planificações. Então já vamos chegando aí para a aula. Pega teu caderno aí, tua caneta. Aula massa aí de educação física, né, Carol? A vergonha que eu passei. Mas vai dar tudo certo aqui na aula de matemática, beleza? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar as aulas aí através da TV, do celular ou do computador. Então, se você está assistindo essa aula aí através da televisão, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha e você vai fazer o download do nosso aplicativo. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera aí do seu celular, coloca no QR Code do teu sistema operacional, seja ele o Android ou iOS. Belezinha? Faz o download e depois que você fizer lá vai estar aparecer 2 nomezinhos. Sou servidor ou sou aluno. Clica lá em sou aluno. Vai pedir o login, é a tua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia aí do seu nascimento, beleza? Então faça como Sabino, que está aqui acompanhando todas as nossas aulas, certo? Todos os dias, de todas as disciplinas, beleza? Para que você se mantenha aí sempre bem atualizado e que você consiga aí pegar esse processo aí de ensino e aprendizagem de forma bem tranquila. A gente fica bastante feliz com o comentário e a participação de cada um de vocês, certo? Quem está comigo hoje aqui é o professor Ricardinho. Ele vai dar as boas-vindas aí para vocês e a gente vai dar o último aviso e começar a nossa aula de hoje. Olá, 6º ano, bom dia a todos, bom dia, queridos. Como sempre aí, uma aula massa com o professor Pedro e hoje vai falar dos sólidos geométricos, que maravilha. Outra aula que você vai perceber, que você vai ver no dia a dia, no seu cotidiano, o número de vértices, face, aresta, os elementos que compõem os polígonos, você vai ver que vai ser massa essa aula. Fica ligadinho, anota tudo, porque vai ser show com esse professor aí maravilhoso, Pedro. Valeu, Ricardinho. E o último recadinho, recadinho, ó, juntei recado com Ricardinho. O último recadinho, mas olha, só errei o R, não foi? Só que citou o R aí do Ricardinho. O último recado, pessoal, é em relação ao nosso canal no YouTube. Plataforma completa, super, hiper, mega organizada para que você possa estudar de uma forma mais efetiva e revisar aí os conteúdos ou uma aula nossa aqui ao vivo que você perdeu, você tem acesso lá em instantes no nosso canal. Então, essa aula aqui, já o pessoal do TI vai colocar lá na plataforma, você pode assistir quantas vezes você quiser, observando o tema de cada aula e os professores que lecionaram essa aula, certo? Então, corre lá, se inscreve no canal, assiste às aulas que você perdeu, ou você pode revisar também algum conteúdo, tá? Do 6º ano, algum conteúdo lá do 5º ano, do 4º ano, você pode relembrar também, tem lá todas as playlists no nosso canal. Belezinha? Como eu falei para vocês, a gente vai falar hoje sobre os sólidos geométricos e eu trouxe aqui, preparei um vídeo aqui para vocês, para que você entenda de forma lúdica, né, a gente desenhando aí essas figuras e encontrando também as suas planificações através do software GeoGebra, que é um software matemático e gratuito, você também pode baixar aí, tanto no seu celular quanto no seu computador, tá bom? Para verificar aí, não só a questão das planificações que a gente vai utilizar hoje, mas também em todas as áreas da matemática, beleza? Então vamos acompanhar aqui, certo? Posso voltar e passar de novo? Sólidos geométricos são figuras tridimensionais. São figuras que apresentam aí
3 dimensões. E essas figuras a gente vê e vivencia ela no nosso dia a dia. Se você olhar para o lado aí agora, de onde você está, com certeza você vai verificar aí um sólido geométrico, tá bom? Então eu coloquei aqui 4 situações, ó. Eu tenho aí o globo terrestre associado a uma esfera, uma piscina que é associada a um prisma, né, de base retangular. A gente tem as pirâmides do Egito também, né, que são associadas a, claro, uma pirâmide, e eu coloquei aí um barril de petróleo associando aí a um cilindro, certo? Então, os sólidos geométricos, eles têm 3 dimensões, né, que são o comprimento, deixa eu sublinhar aqui para você, ó. A gente tem o comprimento, a largura e a altura. Essas são as 3 dimensões de um sólido geométrico. E aí, esses sólidos geométricos, eles são classificados, ou seja, separados de 2 formas. A gente tem os poliedros e a gente tem os corpos redondos. Os poliedros, eles são formados aí por 3 elementos, né? Eles são formados por polígonos. E esses polígonos, eles apresentam aí vértices e arestas. E os próprios polígonos, eles são chamados aí de faces desses poliedros. E os corpos redondos, o nome já é bastante intuitivo, né? São corpos que fazem curvas. E aí a gente tem, como por exemplo, a esfera, como por exemplo, o cilindro, e temos também o cone, certo? Então, no poliedro, ele apresenta 3 faces, né? Ele apresenta 3 classificações aí, que são os vértices, as faces e as arestas. Então, eu vou desenhar para você aqui agora um cubo, que é o que todo mundo conhece, né, em relação aos poliedros. E aí, desenhando esse cubo, a gente tem uma noção aí de verificar quem são os seus vértices, as faces e as arestas. Então, acompanha aqui comigo, ó. Primeiro, eu vou desenhar um quadrado. Então, para desenhar um quadrado, a gente tem que traçar arestas. Então, isso aqui, ó, é uma aresta, isso aqui é outra aresta, aqui é outra aresta e aqui eu tenho outra aresta. Então, eu tenho aí, ó, 4 arestas para formar um quadrado. Esse quadrado a gente chama de face do poliedro. E o encontro entre essas arestas, tá? Como por exemplo aqui, ó, esse encontrozinho aqui, esse encontrozinho aqui, esse aqui e esse aqui, eles são chamados de vértices. Então aí a gente já tem os 3 elementos: os vértices, as faces e as arestas, certo? Então, através desse polígono que tem aqui, eu vou construindo outros polígonos para construir o cubo, que é um poliedro, certo? Então, como é que você aprendeu a desenhar um cubo? Você pega um quadrado, depois pega esse quadrado aqui, ó, duplica ele e coloca ele aqui mais ou menos, e aí é só ligar aí os vértices, né? Ó, fazendo aqui a ligação, deixa eu colocar mais fininho aqui, ó, fazendo aqui a ligação desses vértices, né? A gente constrói o nosso cubo. Veja que lindo, né? Então, o cubo, como vocês sabem, ele é formado aí por 6 faces, né? Por 6 quadrados, que é o que a gente chama de dado, né? Porque os dados lá têm números de 1 até 6. Esses pontinhos que eu estou fazendo aqui, ó, eles são os vértices, certo? Então, todo poliedro, ele é composto aí por vértices, faces e arestas. Pode notar que lateralmente a gente tem aí, ó, quadrados também. Mas se eu desenhar uma pirâmide aqui para você, ó, se eu desenhar uma pirâmide rapidinho aqui de base quadrangular, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que lateralmente a gente vai encontrar triângulos, certo? Então aqui, ó, vou fazer de vermelho para que você veja. Isso aqui, ó, é um triângulo, certo? E é isso que a gente vai observar quando a gente for verificar aí as suas planificações, certo? Já nos corpos redondos tem que existir aí a curva, né? Então, para desenhar um corpo redondo, eu vou desenhar aqui um cilindro. Então, eu vou aqui, ó, em aplicações e vou pegar aqui um compassinho, certo? Vou deixar ele aqui, ó, verdinho, esse compassinho, tá? E vou fazer um círculo, certo? Fazendo um círculo aqui, ó,
a partir dele eu consigo construir aí um cilindro. Como, Pedro? Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou reduzir ele um pouquinho, vou achatar um pouquinho ele aqui, ó, para dar a ideia da profundidade. Vou duplicar ele e colocar ele aqui em cima. Tchandã. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou duplicar ele aqui também de novo e vou colocar ele aqui. Quando eu traçar aqui, ó, duas retinhas aqui, dois segmentos, você já verifica aí que eu construí o quê? Que eu construí o cilindro. Tchandã! E o cone, Pedro? Mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu construo um cone. Tchandã! De novo. Belezinha? Então, espero que tenham gostado aí da construção do cilindro e do cone. Agora vamos para a planificação dos poliedros. Acompanhe aqui comigo como é que a gente vai fazer essa planificação, tá? Então eu tenho aqui, ó, um software chamado GeoGebra que vai nos auxiliar a fazer essa planificação. Então eu coloquei aqui, ó, alguns sólidos para a gente verificar, certo? E quando eu for mexendo essa barrinha aqui, ó, olhe para esse cubo que está aqui de rosa. Então quando eu for mexendo essa barrinha aqui, ó, ele vai planificando, certo? Então ele vai voltando, ó, planifiquei, depois ele voltou. E aí eu planifiquei ele novamente, certo? Eu posso fazer isso também, ó, com a pirâmide pentagonal. Então, olha para a pirâmide pentagonal, o que é que está acontecendo? Tá vendo que as faces laterais, elas são triangulares? Então, na pirâmide, elas são faces triangulares. E a quantidade de faces triangulares que a gente tem lateralmente é a quantidade de números que tem o polígono da base. Então, na pentagonal, você consegue contar aí, na pirâmide hexagonal, você consegue contar aí 6 triângulos, tá? Então, tá aqui, ó, normalzinha e aqui planificado. Na pirâmide pentagonal aqui de azul, ó, tá vendo que a gente tem aqui 5 triângulos, ó, 5 triângulos lateralmente. Já no prisma, a gente tem faces laterais quadrangulares. Observa o prisma triangular lá em cima, ó. E tá vendo que ele vai subindo junto com o triângulo aqui, ó, porque ele tem duas bases, tá? Então eu tenho aqui, ó, o prisma triangular. Olha o prisma octagonal, que massa. Será que eu consigo aproximar aqui? Oh! E girar aqui? Então, observa o prisma octagonal, o que é que está acontecendo com a sua planificação, certo? Ó, são 8 faces quadrangulares e uma octagonal aqui, ó, para encobrir. E já tem uma octagonal lá embaixo, certo? O tetraedro que está aqui, ó, ele é uma pirâmide de base triangular. Então, aqui, ó, está a sua planificação, certo? E por último, eu tenho aqui, ó, o paralelepípedo. Será que eu consigo dar um zoom nele? Consegui, gente, eu estou muito craque. Então, ó, aqui é a planificação do paralelepípedo. Pode notar que, tanto lateralmente quanto as suas bases, elas são quadrangulares. Professor Ricardinho, top, né, não, o vídeo? Mostrando aí na prática essa ideia aí da planificação das figuras. E algo que eu gostaria de ressaltar para você, eu vou passar a palavra aqui para o professor, é em relação ao que a gente tem aí sobre essa questão aí das planificações dos poliedros, quando a gente divide esse poliedro em duas outras classificações. A gente notou que lá em cima a gente tem os sólidos geométricos, que são classificados de duas formas, como poliedros e como corpos redondos. E esses poliedros, eles também são classificados novamente. A gente tem aí os prismas e as pirâmides. Então, pode notar que quando a gente constrói aí um prisma, ele possui duas bases, certo? Idênticas, duas bases congruentes, tá? E aí, quando você constrói um poliedro com duas faces congruentes e desenha toda essa parte lateral, lateralmente a gente tem aí quadriláteros sendo construídos. Já quando a gente vai para a pirâmide e constrói aí uma pirâmide, a gente tem aí apenas uma base e um vérticezinho lá em cima. Então, quando a gente liga os vértices da base a esse vértice lá de cima, a gente forma aí lateralmente o quê? Triângulos, certo? Então,
essa é a ressalva que eu quero que você entenda em relação às planificações aí, quando a gente for resolver algumas questões, tá bom? Então lembra, se tem quadriláteros, lateralmente se trata aí de um prisma. Se tem apenas uma única base e as faces laterais forem triangulares, a gente está falando aí de uma pirâmide, beleza? Professor Ricardinho, algum comentário aí sobre essa questão que a gente viu dos poliedros e como é que está a questão aí do chat? Primeiro, parabéns, Pedro, aí usou a tecnologia associada à parte educacional da matemática, o que os jovens gostam, as crianças adoram, né, usar aí essa visão tridimensional, né, foi maravilhoso essa parte. E aí eles conseguiram perceber a figura aberta, fechada, cada elemento da figura, o que é vértice, o que é face, o que é aresta. Isso enriquece o conhecimento aí dos estudantes. Sabina aqui está dizendo que está sensacional, está maravilha, muito bem, Sabina, participação aí top. Outros alunos também dizendo que está bem tranquilo, bem massa aí. Você também pode rever essa aula aí, que ele pode passar novamente, ver os conteúdos bem direitinho. Mas aí essa parte da tecnologia é muito importante, porque os jovens hoje vivem no celular com a tecnologia e pode usar isso para o seu favor, a respeito aí de software, o GeoGebra e tem outros elementos para poder você desenvolver. Então aqui no Educa Recife a gente está dando essa oportunidade de você aprender de uma forma diferente aí a matemática. Não é isso aí, Pedro? Show de bola, Ricardo. E a gente vive num mundo tridimensional, né, gente? Então, para a gente desenhar algo tridimensional em um quadro ou em uma TV que apresenta aí a ideia bidimensional, a gente precisa aí, e graças a Deus temos aí o auxílio da tecnologia para mostrar isso aí para a gente, beleza? Então, trouxe aqui alguns exemplos para a gente associar aí as figuras que a gente vê no dia a dia a algum sólido geométrico, certo? Então, a primeira questão é o seguinte, ó, qual é o nome do sólido geométrico que você associaria a cada uma destas imagens? Então, primeira imagem aí, a gente tem uma bolinha de basquete, que nos dá uma ideia de esfera, certo? Logo após, a gente tem aí um cone do trânsito, né? Que o nome já diz aí qual é o nome que a gente associa ao sólido geométrico, certo? Aquele chapeuzinho também de aniversário é muito famoso, né? E tem aquele formato de um cone. Os funis também, né? Tem uns funis aí que a gente utiliza para encher determinado recipiente, para aumentar a boca, né, do recipiente e a gente conseguir encher. Aquilo ali também tem o formato de um cone. O próximo exemplo aí é um barril, e esse barril aí, você pode notar que ele tem o formato de um cilindro. Hoje não, né? Hoje não muito, porque as latinhas de óleo, né, são de plástico, né, e tem um outro formato, mas antigamente tinha um formato realmente de um cilindro. A gente abria com aquele abridorzinho de lata que a gente abre sardinha também, então era um cilindro ali perfeito, tá? Temos aqui uma caixinha de presente que nos dá uma ideia de prisma, como eu falei para vocês, ó, pode notar aí que as faces laterais dessa caixinha de presente aí são quadrangulares, nos dando aí uma ideia de prisma, e depois eu coloquei aqui uma pirâmide, pode notar que lateralmente a gente tem aí o que? Triângulos sendo construídos. Belezinha? Trouxe aqui mais dois exemplinhos, agora falando de planificação, para a gente resolver. A primeira situação diz o seguinte: é comum encontrar em acampamentos barracas com fundo, que tem a forma apresentada aí na figura. Muitos alunos, eles erram essa questão, Ricardinho, porque essa figura aí, ela não está na posição correta, né? Vamos dizer assim. Então, o aluno, ele pensa aí que tem um prisma, mas depois pensa que pode ser uma pirâmide, mas depois ele pensa que uma pirâmide precisa ter um único vértice lá em cima, tá? Então, para a gente resolver essa questão aqui, a gente precisa organizar aí essa imagem, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele quer saber qual desenho representa a planificação aí dessa barraca. Então, eu coloquei a barraquinha aqui do lado para a gente fazer a planificação dela, tá bom? Então, pode notar que essa barraca, no formato que está aí, ela não é uma pirâmide, porque a gente precisa ter um ponto lá em cima, e aqui a gente tem um segmento, certo? Então, a gente precisa levantar aí essa barraca. Quando a gente levanta essa barraca,
a gente tem aí, ó, um triângulo na base e outro triângulo aí na outra base. E pode notar que agora, lateralmente, eu tenho aí regiões quadrangulares. Então, se eu tenho regiões quadrangulares e tenho duas bases iguais, se trata aí de um prisma, certo? Então, a quantidade de quadriláteros que apresentam lateralmente precisam ser iguais à quantidade de lados do polígono da base. Então, observa aqui, ó, que eu estou falando aqui de um prisma de base triangular. Isso aí eu já identifiquei. Então, precisa ter aí dois triângulos. E esses triângulos, eles precisam estar em lados opostos. Um tem que estar embaixo, o outro tem que estar em cima. Analisando o que eu acabei de falar para vocês, a gente já pode eliminar aí a letra B, porque esses dois triângulos aqui, eles estão do mesmo lado, certo? E tem que estar um do lado e o outro do outro lado, porque se a gente for construir essa figura aqui, esses dois triângulos aqui, eles vão se coincidir, certo? E não pode ser também letra D, porque na letra D a gente tem aí um único triângulo. Então ficamos aí com as opções da letra A e também pode ser a letrinha C, tá? Mas na letra A não pode ser porque a base é um triângulo. E se a base é um triângulo, lateralmente eu preciso de 3 quadriláteros. E na letra A eu só tenho quantos? Só tenho 2, certo? Então a respostinha aí dessa questão é a letra C, tá? Próxima questão é uma questão que tem uma casquinha de banana aí, então acompanha comigo, tá? Veja a planificação do poliedro abaixo, tá aí planificado. A primeira pergunta é muito simples, tá? Qual poliedro Letícia poderá construir com esse modelo? Então você pode notar que essa figura aí planificada é composta por 4 triângulos, então a gente tem aí uma pirâmide. E esses 4 triângulos também determinam a base, que é um quadrilátero, tá? Então eu tenho aí uma pirâmide de base quadrangular, certo? Respostinha aí o quê? Letra A. Mas aí eu fiz uma outra pergunta, certo? Em relação aí a essa planificação. Eu quero saber quantas arestas possui essa pirâmide. E aí é onde entra a casquinha de banana dessa questão. Porque a gente viu que aresta são todos esses segmentos que estão aqui, né? Mas, porém, contudo, todavia, se a gente for contar as arestas que estão aqui, a resposta vai dar errada. Por quê? Porque quando a gente vai construir essa pirâmide aí, algumas dessas arestas, elas são as mesmas, tá? Então, pode notar que quando você for construir essa pirâmide aqui, essa aresta daqui, ó, e essa aresta daqui, elas vão se encontrar, formando uma única aresta. Você vai notar que essa aresta daqui, ela é igual a essa daqui, formando também uma única aresta. Então, a dica é, construa a pirâmide de base quadrangular e depois conte aí as suas arestas, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, uma pirâmide de base quadrangular e agora a gente vai contar quantas arestas temos aí. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 arestas, que é o quadrado aí, o quadrilátero que temos aí na base. E as arestas laterais, né? Também temos aí mais 1, 2, 3, mais 4 arestas. Então, respostinha aí, ó, letra B. Temos aí um total de 8 arestas. Belezinha, galerinha? Espero que você tenha gostado aí e entendido essa ideia dos sólidos geométricos com as suas planificações, tá bom? Vou passar agora a palavra para Ricardinho para ele se despedir aí da gente e a gente encerrar a nossa aula de hoje. Valeu, que aula massa, né, galerinha? Aproveita bem aí esse conteúdo, porque ele vai servir para vocês em séries posteriores e até em conteúdos na sua série de forma posterior, tá certo? Espero que tenham gostado aí da aula de Pedro, entendido todo o conteúdo para que você se dê bem, tá bom? Cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. É isso aí, pessoal. Um cheiro no seu coração e fui!